Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Se você deseja receber todos os dias conteúdos da Palavra de Deus, é só clicar nessa palavra inscrever-se. É totalmente gratuito e você estará ajudando a fortalecer o canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, a palavra diz assim: se revistam de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do nosso inimigo. Paulo, quando ele começa o capítulo 6 de Efésios, ele começa dando lições importantes, apesar de ter sido escrito naquela época, mas são lições valiosíssimas, princípios que podem ser aplicados até os dias de hoje. Ele começa a dizer dos filhos que sejam em tudo obedientes aos seus pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Aquele que honra pai e mãe se prolonga os seus dias sobre a face da terra. Aí ele olha para os pais e fala: pai, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Aí ele olha para o empregado e fala assim: empregado, obedecei em tudo aos vossos patrões, como se fosse ao próprio Jesus Cristo. E aí ele olha para os patrões e fala assim: e vocês não fiquem provocando, irritando, humilhando os seus empregados, porque vocês sabem que vocês têm um Senhor no céu, e o Senhor que está no céu, ele domina sobre tudo e sobre todos. Mas aí de repente ele chega no versículo 11 do capítulo 6, e ele sai dos princípios dessa terra e parte para os princípios espirituais. Ele chega a dizer que o cristão, ele está vivendo em uma batalha espiritual. Nós estamos travando batalha contra principados, contra potestade, contra as hostes espirituais da maldade, contra forças que atuam nas regiões celestiais e que estão constantemente lutando contra nós. Quantas vezes nós vemos uma família sendo destruída? É marido que se levanta contra a esposa contra o marido, a mãe e o pai se levantam contra os filhos e os filhos contra os pais. E nós sabemos que muitas vezes esses princípios de buscar a Deus em oração, em unidade, para que a família seja restaurada, está na Bíblia. E quando nós não seguimos dessa forma, muitas vezes a família é destruída. Então a palavra que Deus tem para nós no dia de hoje é essa: não olhe unicamente para você, olhe para o seu lar, olhe para a sua família, olhe para os seus filhos, olhe para a esposa, para o marido. Se você é um filho, olhe para os seus pais, mantenha-se em unidade e comece a travar uma batalha espiritual. Muitas coisas dependem de nós mesmos, né? Mas tem coisas que dependem unicamente de oração. Aquilo que depende de você, você tem que fazer. Porém, aquilo que depende do mundo espiritual de Deus, você tem que buscar ao Senhor em oração e entregar nas mãos de Deus, que você tenha certeza de uma coisa: a partir do momento que você fizer isso, o mundo espiritual começará a batalhar em seu favor. Quando Paulo ele fala da armadura que nós devemos nos revestir, ele chega a dizer que nós devemos revestir com o cinturão da verdade e com a couraça da justiça. Justiça e verdade tem que fazer parte da nossa vida. Aí ele olha para o pé do soldado e fala assim: e você também tem que calçar os pés na preparação do evangelho. Aí ele olha para a cabeça e fala: a cabeça também precisa estar protegida com o capacete da salvação. Aí ele olha para a mão do soldado e fala assim: e vocês também têm que tomar posse do escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todos os dardos inflamados do maligno. E aí você pega a palavra de Deus e fala assim: e a palavra de Deus não pode faltar, porque a palavra de Deus é comparado à espada do Espírito. A partir do momento que você se reveste da armadura de Deus e começa a batalhar no mundo espiritual, Deus ele é contigo. Então tome posse dessa armadura hoje e saiba que a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, potestades e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Receba esta palavra nesse dia e que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família em nome de Jesus.